Uma fazenda produtora de queijo de cabra que aproveitou a sua produção e pegou essa área aqui, que era o curral da fazenda, e transformou num restaurante de alta gastronomia francesa. E ó, vou te dizer uma coisa, essa não poderia ser uma escolha mais acertada. Afinal de contas, os franceses são os maiores consumidores de queijo de cabra do mundo. Gente, o Carlos ele tem um privilégio que muitos chefes gostariam de ter. Ele trabalha no restaurante que está dentro da propriedade que produz os queijos de cabra que ele utiliza no menu. Aí fica bem mais tranquilo, né? Exatamente. E o primeiro que eu sempre fui apreciador de queijo de cabra, conheci muita produção de queijos de primeira qualidade na França, sempre me impressionou muito. E quando eu fui convidado para a chefia daqui, eu não consegui conceber que a gente não tivesse o queijo de cabra em todas as etapas. Não é que o nosso cardápio tenha exclusivamente pratos com queijo de cabra, mas eu queria que a gente tivesse pelo menos uma opção, desde do amuse-bouche, daquela cortesia de entrada, passando pelos petiscos, pelos pratos de entrada, principal e até sobremesa. A gente tem queijo de cabra variados com a matéria-prima produzida aqui. Muito legal. E o Carlos falou em amuse-bouche, gente. Amuse-bouche é uma... A gente pode chamar o quê? Como se fosse uma entradinha, só que na verdade é um pouco menor, né? É bem francês isso. É como se fosse um agrado do chefe para o cliente. É um mimo do chefe, normalmente para uma ou duas bocadas. A gente serve um pãozinho com queijo Boursin, que é produzido aqui. E depois, nos pequenos petiscos, a gente tem uns pasteizinhos, também com queijo de cabra, e um croquete, que eu faço com verduras sazonais recheados com o queijo, que o queijo escorre, dá aquela surpresa, e por aí vai. Ó, legal. E o prato principal é o risoto? O prato principal é mistura França, Itália e Brasil, que eu faço com uma carne de sol que é curada na casa. A abóbora, que casa muito, porque outra coisa que eu pensei para construir o cardápio foram nos vegetais terrosos e ligeiramente adocicados, que casam belamente com o queijo de cabra, como a abóbora, a beterraba, a batata baroa, enfim. Pensei nesses vegetais, então eu faço um risoto de abóbora com carne de sol, e é finalizado com o queijo caná, que é um queijo de cabra mais curado, mais no estilo de um pecorino, de um parmesão, um queijo mais potente, que finaliza e liga todos esses sabores. E de sobremesa, uma releitura da crepe Suzette. Isso, eu chamo de crepe valete, que a gente está no Vale, e ao invés da laranja eu uso a tangerina, e é uma crepe muito delicada, com massa muito fina, e a gente faz uma ricota de cabra, que é o recheio, né? A ricota de cabra com uma calda de tangerina, e isso é finalizado com uma calda toffee e um crocantezinho de castanhas. Olha, maravilhoso! E, gente, o desafio do Carlos não é fácil não, porque a gente está acostumado com queijo de vaca, só que o queijo de cabra ele é muito mais pronunciado, né? Exatamente. Isso faz com que a gente tenha que ter um pouquinho mais de cuidado, no sentido assim, muitas vezes o leite, ou seja, o leite de vaca, o leite tradicional, ele entra na receita apenas por uma questão de textura, como componente líquido. Quando a gente trabalha com o queijo de cabra, com o leite de cabra, a gente tem que entender que ele está entrando com uma potência de sabor. Sim. E eu penso sempre duas opções. Ou eu vou fazer um casamento por semelhança, ou seja, entrar também com sabores potentes, para daí criar um novo sabor, ou então entrar com um contraste, ou seja, uma coisa adocicada, delicada, que são as possibilidades que a gente tem de harmonizar, ou seja, semelhança e contraste. Foi assim que eu concebi os pratos do bistrô.
Aqui só tem um detalhe, a gente usa um formato diferente, não só pela composição visual do prato, mas porque também a gente usa 2 queijos diferentes. Aqui a gente usa um queijo Boursin e aqui a gente usa o queijo Caná, que é justamente aquele mais potente, mais salgado. Que são 2 experiências distintas e a gente brinca com esse visual aqui, o redondinho e esse formato mais de um travesseirinho que chama. E no outro caso Aqui é um queijo Chevrotin, que é um queijo meia cura. Esse risoto a gente tem os processos técnicos são do risoto clássico, mas tem algumas diferenças em relação ao ingrediente. A gente trabalha com manteiga de garrafa, justamente para fazer esse casamento com a carne de sol. A carne de sol é curada na casa. Escolhemos a carne de sol com um sabor potente e salgado para casar por semelhança com o queijo de cabra. Agora, tem um processo semelhante a qualquer risoto, né? A gente regando com um caldo de legumes quente, vai regando. E aí tem um tempinho aqui. Aqui é a abóbora, que vai justamente trazer o dulçor que harmoniza por contraste com a potência do sal, do queijo de cabra e da carne de sol. E assim a gente vai conseguir esse resultado harmonioso, com a potência, com o salgado, com o doce. E agora a inspiração do prato, de onde nasceu, que foi do queijo Caná produzido aqui, que deu origem ao prato. Ou seja, agora é a estrela do prato, é o que gerou o prato aqui, que entra na finalização. Já posso apagar o próprio calor residual. Finalizo, mexo rapidamente. Bom, Carlos, a gente falou que é uma releitura da Crepe Suzette, mas acho que seria legal a gente explicar como é a Crepe Suzette e qual foi a sua intervenção nessa receita famosa, né? A crepe é um clássico, né, que eu tive a oportunidade, inclusive, de comer no templo da gastronomia lyonesa, que foi no Paul Bocuse. Sempre gostei demais, e é tradicional, é a base de laranja, né, e é bem amanteigada com laranja e um pouco de açúcar. Aqui eu queria um recheio que a gente pudesse usar o queijo de cabra, aí eu fiz uma ricota ao invés da manteiga, porque o leite de cabra não tem gordura suficiente para manteiga, mas ele dá uma boa ricota. Então a gente fez uma ricota com uma calda de tangerina, a massa da crepe bem clássica, bem francesa na verdade, e para a gente ter um resultado delicado e harmonioso. Então novamente eu entro com uma potência de aroma da ricota de cabra, mesmo que ela seja mais delicada. Entro com o cítrico, né, da tangerina, e depois sirvo com uma calda toffee, que é um caramelo, né, na verdade é um creme de caramelo, também aromatizado com suco natural de tangerina, e a gente finaliza com o pralinê para dar o crocante. Então eu também jogo com as texturas aqui. E aí a gente chamou de crepe valete, já que a gente está aqui no Vale. E é bem mais caprichada que a Suzette, né?
Um menu todo inspirado nos queijos de cabra produzidos aqui na Fazenda. Dá só uma olhada. De amuse-bouche a gente tem o boursin de queijo de cabra, que são essas bolinhas pequenininhas e bem suaves, uma delícia. 2 entradas, aqui temos 2 pastéis, cada um com queijo de cabra diferente, e um croquete também, que tem um outro tipo de queijo de cabra. Como prato principal, temos um risoto de carne de sol com abóbora, que também utiliza queijo de cabra na sua preparação. E para fechar, a gente ficou com água na boca lá na cozinha durante seu preparo, crepe Valete, uma releitura da crepe Suzette.